Olá, você por acaso sabe exatamente quais são as diferenças da atividade física e de exercício físico? Então, atividade física versus exercício físico. Talvez você até tenha uma ideia, ou talvez até saiba de fato quais são as diferenças. Sabia que algumas atividades, algumas modalidades, alguns movimentos em um determinado momento pode ser considerado uma atividade física, em outros momentos pode ser considerado um exercício físico? Como assim? Então, você vai entender exatamente, de forma muito clara, muito objetiva, nesse vídeo, quais são as diferenças, tá ok? Então, fica comigo se esse assunto te interessa: bem-estar, qualidade de vida, hábitos saudáveis, felicidade, saúde, ou melhor, o que eu chamo de ultra saúde. Fica comigo que eu tenho certeza que vai ser demais. Ó, aproveita, se por acaso você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreve no canal, já ativa lá os sininhos das notificações para você sempre acompanhar assim que eu postar um vídeo novo. Se estiver assistindo pelas outras mídias sociais, ok, vai também, curte, compartilha com os amigos, com os parentes. Quem sabe a gente pode aí ajudar muitas pessoas juntos, tá certo? E com isso, né, ter menos doenças, né, menos doenças crônicas no mundo e mais pessoas com bem-estar, felizes, né, com uma qualidade de vida melhor. Então é isso aí. Para quem não me conhece e para quem me conhece, eu sou Bruno Freire, eu sou o Life Trainer, muito mais do que um personal trainer, ok? Até porque a gente precisa cuidar de outras áreas da vida, né? Não adianta você ter ali um profissional contigo ali 30 minutinhos, uma horinha do teu dia e as outras 23 horas, né? E os outros dias da semana, como é que fica? Então, um acompanhamento assim diferenciado, por isso eu gosto de me intitular como Life Trainer, ou seja, treinador da vida, treinador para a vida, tá ok? Então é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui para a gente não deixar esse vídeo muito grande. Então, ó, atividade física. Vamos começar pela atividade física. A atividade física é tudo que envolve o movimento do corpo humano. Tudo que envolve o movimento do corpo humano. Então, vamos dar alguns exemplos. Se você subir uma escada, atividade física. Se você, por exemplo, varrer a casa, atividade física. Se você for estender a roupa na corda, atividade física. Se você for soltar um ponto antes do seu ponto, vamos imaginar que você está de ônibus e você vai soltar num determinado ponto que fica perto da sua casa, em frente à sua casa, por exemplo. Então, se você soltar um ponto antes, você andar ali aquele trecho, você vai estar fazendo uma atividade física. Se você, por exemplo, ir ao mercado, ir à feira, a pé, você vai estar fazendo uma atividade física. Varrer uma casa, atividade física. Então, eu já até falei da escada, né? Então, tudo isso que você faz, né, e que envolve movimentos do corpo humano, você está fazendo atividade física, tá? Ah, vamos supor que eu estou fazendo uma trilha no sábado, né, ou no domingo, não sei. Vou fazer uma trilha com a família, que é algo que eu gosto muito de fazer, que eu tenho muito prazer em fazer e eu faço direto aí com os meus familiares, às vezes com alguns alunos, enfim. Então, você está fazendo uma trilha, você está fazendo uma atividade física, tá certo? Agora, olha só como é que é bacana. Eu vou explicar exatamente direitinho, vou mostrar no meu computador, daqui a pouquinho a gente vai para a tela do meu computador, para você ver a diferença do exercício físico. Agora, lembra que eu falei que alguns movimentos, né, algumas atividades, em alguns momentos pode ser considerada atividade física, em outros momentos pode ser considerado um exercício físico. Então imagina, por exemplo, comigo, o ato de subir escada. Subir escada pode ser atividade física, mas também pode ser um exercício físico. Como assim? Então imagina que você chegou e vai fazer a caminhada, ou a subida na escada. Só que eu vou escrever para você, eu vou fazer uma prescrição, por exemplo. Ó, você vai subir 1 minuto andando bem devagar e você vai subir 2 minutos subindo bem rápido. Então você vai alternar 1 minuto subindo devagar e 2 minutos subindo rápido. E você vai fazer isso
10 vezes, vamos dar um exemplo aqui, 8 vezes, tá? Para não ficar nada gigante. Então, 8 vezes. Então, você vai fazer 8 vezes, 2 minutos subindo a escada rápido, né? Sem correr, mas andando rápido. 1 minuto andando, subindo a escada de forma mais lenta, mais devagar. E você vai fazer isso 8 vezes e depois você vai desacelerar, você vai relaxar descendo as escadas, tranquilo. E no final você vai dar uma alongadinha e fechou. Então, reparou que o exercício físico é algo que foi pensado, foi prescrito, né? Foi prescrito para você de uma forma sistematizada? Então, é isso aí. Só que eu vou te mostrar agora na tela do meu computador para você ver o que é realmente um exercício físico, né? Um exemplo de exercício físico, né? Para você realmente ficar com isso fixado aí, para nunca mais confundir o que é atividade física de exercício físico, né? Então, ó, vem comigo, vamos agora para a tela do meu computador. Então, estamos aqui na tela do meu computador e aí eu vou mostrar aqui, lembra que eu fiz um vídeo falando sobre a aptidão física, né? Falando sobre os componentes, morfológico, né? O funcional, enfim, o fisiológico e o comportamental. Então, olha só, geralmente, como é que aí eu dei exemplo de como que a gente conseguia avaliar, né? Aqui eu abri uma planilha aqui de um cliente meu. Então, ó, anamnese, foi feita uma anamnese para saber também os objetivos e tal, qual é o estado atual que a pessoa está. Foi verificado algumas medidas, né, para a gente poder comparar depois os resultados. Então, é um ponto A para o ponto B. Lembra que eu falei lá dos componentes da aptidão física? Se você não viu esse vídeo, ó, ele vai estar aqui no card aqui, ou então também vai estar na descrição para você poder acessar esse vídeo lá sobre os componentes da aptidão física. Tá? Aqui, ó, os dados de entrada, onde eu falei do percentual de gordura, que é importante a gente saber o percentual de gordura. Então, no caso aqui, ó, percentual de gordura. Aí aqui tem uma tabela para a pessoa poder se orientar melhor, né? Os testes, lembra que eu falei que como é que você vai testar a parte musculoesquelética? Como é que você vai testar a parte cardiovascular, cardiorrespiratória? Então, ó, tá vendo aqui, ó, tem alguns testes que eu faço, que eu aplico, e aí tem alguns resultados, né? Interessante também, ó, por exemplo, saber em relação a horas do sono, né? Quantas horas de sono está dormindo, então fazer um acompanhamento. E também aqui, ó, muito importante é o que, ó, um exame, né? Um exame para saber aqueles fatores fisiológicos, né? Um exame, por exemplo, um exame de sangue completo. Então, olha só que bacana. E aí você vai vendo de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, para você ter essas métricas para computar aqui. Então, legal, beleza. Só que eu estava explicando a diferença em relação ao exercício físico. E aí, olha só, para você entender de uma vez por todas que o exercício físico é algo que é planejado, né? Que tem uma programação para ser realizada, para ser feita. Tá? Então tem todo aqui, ó, um planejamento, por exemplo, aqui eu estou trazendo um planejamento mensal das atividades propostas, né, dos exercícios propostos, enfim, do dia de descanso também. Então está tudo planejado aqui, ó, tá tudo nessa programação mensal aqui. Legal. E aí eu tenho a parte, por exemplo, de treinamento de força. Então aqui, ó, nesse exemplo, eu tenho uma planilha aqui, ó, primeira semana, então estou dando exemplo, ó, primeira semana, aí tem aqui 6 exercícios, aí os exercícios, aqui um vídeo demonstrativo de cada exercício para a pessoa, se tiver dúvida na execução do movimento, tá aqui para ela saber, né, o método que está sendo utilizado, quantas séries vão ser feitas, qual a carga, e aqui eu botei por tempo, eu botei, por exemplo, 20 segundos executando um determinado movimento para... Quanto tempo é o intervalo? Ó, 40 segundos de intervalo. Então aqui eu estou levando em consideração que é a primeira semana. Tá? Terminou a primeira série, terminou o primeiro exercício, as 4 séries, dá um descanso maior de 1 minuto. Aí depois passa, no caso aqui, para o segundo exercício. E assim sucessivamente. Aí, por exemplo, essa é a primeira semana. Aí depois aqui, ó,
a segunda semana, e tá aqui ó, a segunda semana, tá? O método simples. Aí aqui eu já mudei o tempo de exercício de 20 para 30 segundos, a recuperação ao invés de 40 para 30 segundos, tá? Então aqui ó, eu vou mexendo nas variáveis, eu vou mudando também os exercícios para gerar novas adaptações no corpo, né? Para provocar novas adaptações, para não permitir que o teu corpo entre em estado de homeostase, ou seja, equilíbrio, se adapte e fique, que aí se acomoda e não vai ter mais benefícios significativos. Então, ó, por exemplo, ó, e assim vai, quarta semana, tá? Então aqui no caso eu programei 4 semanas de treinos diferentes de força, treino resistido, tá? Beleza, para quê? Para aumentar a massa muscular, para aumentar a massa magra, para aumentar, por exemplo, a força, a resistência muscular. Então tudo isso vai estar sendo trabalhado nesse treinamento. Aqui, por exemplo, para esse cliente, para essa cliente propriamente dito, eu programei o quê? Ó, no aeróbio eu programei aqui, por exemplo, 4 semanas de treinamento de corrida. A meta é bater 5 quilômetros, né? Depois de 4 semanas de treino. Então a pessoa não estava acostumada a correr e aí ela queria fazer 5 quilômetros, né? Correndo direto, sem parar. Então aqui, por exemplo, eu programei, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, ó, quarta semana, e depois ela já está fazendo o treino todo, ela já está conseguindo correr aqueles 5 quilômetros direto, sem parar. Olha que bacana. E aqui eu coloquei, por exemplo, uns exemplos de exercício de aquecimento e aqui uns exemplos de exercício de alongamento para o final. Então, bem bacana. E aí, basicamente, é isso que eu queria te mostrar e falar de uma vez por todas qual é a diferença entre atividade física e exercício físico. Atividade física versus exercício físico. Atividade física são todos os movimentos do corpo humano, tá? Sem nenhum planejamento, sem nenhuma programação. Já o exercício físico, ele tem um planejamento, ele tem uma programação, ele tem meta, né? Ele tem metas a serem alcançadas. Então, olha só que bacana. E agora eu tenho certeza que você já sabe com bastante clareza a diferença de atividade física para exercício físico. Se fez sentido para você, se você gostou, se te ajudou de alguma forma, aproveita, deixa teu comentário, deixa teu like, né? Deixa teu joinha aí, curtiu. Então, aproveita também e compartilhe para o maior número de pessoas possíveis, tá? E eu vou ficar muito feliz, vai estar me ajudando também, vai estar me motivando e eu cada vez mais vou trazer aí conteúdos de valor para realmente te ajudar a ter uma vida melhor, com mais qualidade, um estilo de vida mais saudável, conquistar a ultra saúde e como consequência sim, o corpo dos sonhos, por que não? Tá certo? Então, ó, forte abraço, Bruno Freire, e bora viver mais e melhor agora.